Fala, boleirada! Estamos juntos, estamos no ar para mais um episódio do Boleirada Podcast, onde a gente vai estar sempre fazendo aquela resenha, falando bastante de futebol, de bastidor, batendo aquele papo descontraído. E você vem junto com a gente, siga a gente nas redes sociais em Boleirada Podcast Underline, no TikTok, Boleirada Podcast Underline, e se inscreve também no YouTube, dá aquela moral pra gente, em Boleirada Podcast. Esse programa do Boleirada Podcast que tem o patrocínio da Gracie Barra Cascadura, Jiu-Jitsu para todos e para todas as idades. Treinos de segunda a sábado, de manhã, tarde e noite. Quer cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua disciplina? Gracie Barra Cascadura é a melhor saída, é o melhor caminho. A melhor escola de jiu-jitsu do Rio, do Brasil e do mundo. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai estar conversando com aquele que praticamente descobriu e revelou o Ronaldo Fenômeno, o cracaço Ronaldo que brilhou pelo mundo. E para toda fera que se destaca dentro de campo, tem que ter uma fera fora de campo para ter os olhos de lince, para descobrir o talento desse jogador. Então tá com a gente aqui, ele que já foi técnico do Vasco da Gama, já trabalhou, além com o Ronaldo, com feras como Romário, Edmundo, presidente do Sindicato de Atletas e Jogadores do Rio de Janeiro. Tá com a gente aqui o grande treinador Alfredo Sampaio. Pô, que honra, Alfredo, ter você aqui com a gente. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, comigo, Harrison e com o Anderson, que é meu amigo de longa data, que a gente está aqui nessa jornada. A gente está aqui com um prazer indescritível em receber você. Legal, o prazer é meu também, obrigado pelo convite. É sempre bom poder bater esse papo de futebol, falar de futebol, e é sempre agradável. Obrigado pelo convite. É isso. Vou te fazer uma pergunta. Além do Ronaldo, que eu acho que você não chegou a trabalhar com ele no profissional, né? Quem foi o jogador no profissional que você trabalhou que mais te encantou? Quem foi o jogador, assim, o maior craque, que tanto que você ficava ali boquiaberto vendo treinar, jogar, o maior craque que você trabalhou, assim, tirando o Ronaldo no profissional mesmo? Eu trabalhei com muita gente boa. Eu trabalhei com os caras bons de bola mesmo. Se tivesse que falar um. Um é difícil. Então cita três pra gente. Eu treinei o Maicon, treinei Dejaí, treinei Andrade, Adílio. É absurdo. Caras bons de bola demais, caras que o pé parecia um computadorzinho, faz Então, nível assim, altíssimo, né? Bons dentro de campo e fora de campo também. Verdade. Você já pegou algum grupo que tenha sido complicado de você trabalhar? Um grupo complicado, de temperamentos difíceis, que de repente tem um complicado do trabalho? Existe isso de jogador derrubar trabalho de treinador? Você já passou por alguma coisa parecida ou é folclore? Isso acontece? Não, isso acontece, sim. Realmente, se você não conseguir ter o grupo na mão, se você não tiver um bom ambiente de trabalho no dia a dia e um convencimento diário nas relações através do seu trabalho, realmente fica difícil. E eu nunca tive grandes problemas assim sérios no futebol, mas tivemos alguns pequenos problemas que eu tive que intervir e tentar neutralizar, porque é muito difícil. Às vezes o ego, a vaidade, isso é sempre que eu me apresento nos clubes, eu faço uma palestra, né, para os jogadores, falando de vários aspectos, e um deles, uma coisa que eu sempre falo é que 90% dos problemas que existem no futebol é devido à vaidade e, por consequência, a falta de respeito. E aí isso tem que ser bem controlado por todo mundo. Mas tem horas que tem sempre um ou outro que tem mais nome ou mais tempo no clube, e às vezes o cara tenta realmente... Se sente mais dono do ambiente, né? E aí a gente tem que neutralizar, porque senão você perde o grupo. Se você é necessária uma intervenção maior. Tem que ter, porque se você chega, você trabalha ali com 30 jogadores, cada um com uma cabeça. Se você não se colocar e você não tiver o respeito de todos, você perde o grupo. E dentre desses, Alfredo, qual foi o mais complicado? O que tinha ali a personalidade talvez mais forte, aquele que lhe trouxe mais dor de cabeça nessa sua longa carreira? Não, cara, não é personalidade, é o que eu estou te falando. Jogadores com mais nome, jogadores com já uma estrada, mais experiente, eles geralmente têm um modelo deles de treino, eles querem treinar do jeito deles e tal. Então, citar um nome assim, eu acho que é ruim, porque são coisas que já aconteceram e não vale a pena trazer. Mas o fato é basicamente isso. Os caras querem muitas vezes adaptar o treino e às vezes até o jogo à maneira deles. Então, isso tem que ter uma intervenção. E, em hipótese alguma, pode ter aceitar de respeito. Eu, particularmente, já falei isso milhões de vezes, eu tenho muita dificuldade de lidar com desrespeito. Acho que
as pessoas têm que se respeitar em todos os sentidos. Você pode não gostar de mim ou de você, mas a gente tem que ter respeito um pelo outro. Então, eu sempre pauto por isso e, naturalmente, você tendo uma linha assim, você acaba, de fato, às vezes, batendo um com o outro. Mas, dentro desses anos todos que eu estou como treinador, se for ver, isso foi situações pontuais. Alfredo, você trabalhou com nada mais, nada menos que Eurico Miranda. Como é que foi trabalhar com Eurico, né? Tão controverso, né? Folclórico, diria. Um dirigente realmente renomado, né? Que foi muito importante, pelo menos para o Vasco, né? Em dado momento, ou em grande parte da história do Vasco da Gama. Como é que foi trabalhar com Eurico e qual foi o motivo da sua saída do Clube de Regatas Vasco da Gama? Cara, trabalhar com o Eurico foi muito fácil. Eu sou suspeito de falar do Eurico, porque, na realidade, antes de eu ir para o Vasco, eu sempre tive uma boa relação com o Eurico. E a gente se confrontou muito, porque eu sou presidente do Sindicato dos Atletas há muito tempo e, portanto, desde a época lá da Lei Zico, Lei Pelé, a gente brigou muito pela extinção do passe, né, que veio através da Lei Pelé. E, portanto, ali o Eurico representava os clubes, eu representava o interesse dos atletas e a gente teve vários embates assim na imprensa, no Senado, na televisão. E eu sempre batendo muito com ele em mim e tal, porque ele defendia lá as teses dele, eu defendia a nossa. Mas a gente sempre teve uma relação muito boa. Quando eu recebi o convite para ir para o Vasco, eu sou sincero, eu fiquei meio preocupado, porque eu convivia com ele fora presidente do Vasco, né? Convia com ele defendendo os direitos dos clubes. Em outro âmbito. Em outro âmbito. Mas, cara, para uma surpresa minha extremamente agradável, foi muito fácil lidar com ele. Ele sempre foi um cara que sempre quis saber das coisas, mas de forma sempre respeitosa. Ele nunca, eu pensei que ele fosse, se pudesse ser daquele dirigente que é da carteirada, faz isso, faz aquilo, escala fulano, tira ciclano. E comigo, pelo menos, não foi. E toda vez que havia alguma dúvida, ele conversava, ele chamava, perguntava. Portanto, assim, eu já tinha uma relação boa com ele e ali ele ganhou mais o meu respeito, porque, como dirigente, ele tinha lá ele criou um personagem, né, como dirigente. Mas ali no Vasco ele comandava mesmo e sabia de tudo. Se você tirasse um prego da parede lá no vestiário, ele sabia de tudo. Ele conhecia realmente os detalhes do Vasco. Né? Mas a relação comigo, particularmente, eu acho que com todos os treinadores que eu saiba, ele nunca teve um problema mais contundente assim, porque ele sempre teve um comportamento. Eu sou suspeito de falar dele, eu sempre gostei muito dele. E por que você acha que você saiu de lá? O que aconteceu? O que não deu certo? O que não funcionou? Qual foi o motivo real da sua saída do Vasco? O motivo real tinha que perguntar, acho que me tiraram, né? Mas, na realidade, ali o que aconteceu, acho que o Vasco, na realidade, foi um clube certo no momento errado. Eu vinha de uma sequência boa de trabalho, 2 anos seguidos no Madureira, indo à final do Campeonato Estadual. Botafogo, 2006. 2007 com o Flamengo. E aí, em 2007, eu fui para Avaí, em Santa Catarina, fiz um trabalho muito legal lá. Eles estavam no último lugar, eu cheguei, a equipe subiu. E eu podia ter renovado meu contrato lá. E aí eu recebi o convite do Eurico. E aquilo ali, na hora, eu fiquei na dúvida de vir ou não. Mas aí o Elias Duba, que era o presidente de Madureira, amigo dele, amigo meu, falou, não, vai, é a tua chance. Tal. Enfim, eu acabei indo. Você ter a oportunidade de estar no clube com o Vasco não é qualquer dia que acontece, sim, né, cara? Sim. O Vasco é um grande clube. Grande clube. Só que eu acho que ali houve uma distorção, principalmente das pessoas que estavam no departamento de futebol, no comando. Eu era um treinador que vinha de clubes menores, né? O Avaí, por exemplo, é um grande clube em Santa Catarina, mas no âmbito nacional não tem o peso do Vasco. Não tem o peso de um Vasco da Gama. Portanto, eu acho que ali eu teria que ser meio protegido, meio, ajudado no sentido de todos os aspectos. Eu não tinha problema nenhum de comandar grupo nenhum, nunca tive problema. Mas um grande clube é diferente. Portanto, eu acho que ali houve um certo desinteresse de quem comandava o departamento de futebol. E, naturalmente, foi deixando a coisa ocorrer. Eu tive, como todo mundo sabe, eu tive um problema com o Edmundo. Isso vai desgastando. E, portanto, foi uma bomba de tempo. Eu sabia que ia acontecer. Na verdade, hoje, se fosse o mesmo modelo, hoje eu não iria. Naturalmente, ia ser ruim não participar de um clube como o Vasco. Esperar um outro momento. Mas eu não iria, porque o que eu vivi ali realmente não... Para mim, não foi legal. Mas serviu, não me arrependo de nada. Serviu como experiência.
E realmente eu acho que se tivesse um outro comportamento de quem estava lá, talvez a coisa pudesse fluir melhor. Alfredo, você acha que o futebol brasileiro é mais política do que meritocracia? Cara, depende de que aspecto esteja falando, mas a política tem uma grande influência no futebol, tem bastante influência. As decisões, principalmente de bastidores, de competições, campeonatos, existe influência. A derrubada de técnico? Cara, a derrubada de técnico eu acho que é uma questão cultural e burra, no meu modo de ver, porque os caras trocam um treinador, que é mais fácil trocar um do que trocar o elenco todo. Trocam para satisfazer a torcida, trocam porque não querem pressão da imprensa. E no meu modo de ver, isso é um erro, porque aumenta a dívida, aumenta o passivo do clube, né? Porque você vai criando... Pagar a rescisão e o novo treinador que chega. Novos treinadores e vai mudando o conceito de jogo, né? Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma forma de ver o atleta que quer. Portanto, derruba mesmo, ainda mais quando o resultado é ruim, mas eu acho que é um equívoco. Se você pegar os clubes que têm treinadores por mais tempo, você vai ver que o resultado dá continuidade, né? Dá continuidade. A gente vai lembrar sempre daquele... Eu sempre gosto de lembrar do trabalho do Tele, quando começa isso no São Paulo, que nos dias de hoje, né, é muito difícil acontecer o que aconteceu. Ele perde uma final em 8-9 para o Vasco em casa, com gol de Sorato. Perdeu uma final em casa, a pressão seria insuportável, ainda mais com os influencers que botam. Tem que tirar. E eles mantêm o Tele no cargo. Em 90, o São Paulo chega na final do Brasileiro de novo. E ele perde a final para um Corinthians que nunca tinha sido campeão nacional. E o São Paulo era um timaço, um Corinthians, um time brioso, mas um time modesto. Perde a final para o maior rival, jogando por 2 resultados iguais e mantiveram o Tele. Olha o que deu na sequência. São Paulo faz a final de 91 contra o Bragantino do Parreira. Aí sim vem o título brasileiro e aquela enxurrada de títulos de Mundial, de Libertadores. Tem tudo a ver com o que você está falando de continuidade. Esse é um exemplo perfeito que você deu, é perfeito. E recentemente temos outros, o Voivoda no Fortaleza, o próprio Abel agora no Palmeiras. Sim. O próprio o Felipe Luiz, que já estava numa sequência ali curta, mas se desse continuidade ia ter possivelmente mais êxito no trabalho. Então, assim... É um imediatismo, sabe? É a busca por uma resposta para um momento ruim que a equipe possa viver. E todo clube tem sua época boa e tem sua época ruim ali. A equipe oscila dentro de uma competição, melhora, volta. Só que o torcedor não tem paciência para entender que só um pode ser campeão, não tem 2 campeões. Exatamente. E que alguém vão ficar 19, ou dependendo da competição, vai ficar 19 de fora. E aí vem toda a questão passional, eu acho que vem um pouco da imaturidade administrativa dos dirigentes, que não consegue bancar isso. Se bem que melhorou muito, né? Depois com as SAFs e hoje com a gestão melhorou muito também, eu acho que já tem uma outra visão. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que é um equívoco a mudança, como todo mundo faz. Você acredita, Alfredo, que as SAFs elas são a solução para os clubes brasileiros? Cara, eu não tenho muita certeza se são a solução, porque eu acho que fica um modelo que nós não estamos acostumados aqui no Brasil. Eu acho que a SAF é a boia de salvação para muitos clubes. Se o Botafogo não tivesse feito uma SAF, ele estaria caminhando aí para virar um clube problemático, assim como Santa Cruz, como o Remo. Estou falando desses clubes que são clubes de massa. Então, assim, o clube muito endividado não tinha muito para onde correr. Portanto, a SAF veio como uma boia de salvação e o Botafogo, por exemplo, que estamos aqui no Rio, foi um sucesso até então. Mas aí você vê a sequência, né? Porque passa a ter um dono, e esse dono é o dono. Aí ele entende que ele pode fazer o que quiser. E a gente não tem essa cultura aqui, né? Porque há modelos em outros países, e não só como SAF, mas nos Estados Unidos tem muitas franquias, né, que sai de um lugar, vai para outro e segue o jogo. Aqui não. Aqui o torcedor quer que o clube dele seja campeão o tempo todo e quer que não pode mudar de endereço. E, portanto, se não houver uma continuidade, de fato, uma preocupação não só com o negócio de futebol, mas com o clube de futebol também, eu acho que pode ser ruim ao longo do tempo. E é o que a gente está vendo um pouco com o Botafogo, ao meu modo de ver. E analisando todo esse contexto, você consideraria que o futebol brasileiro, hoje em dia,
comparado com o restante do mundo, o futebol está atrasado? Não, eu não sei se a palavra é atrasada. Eu acho que nós estamos tendo opções equivocadas internas. Hoje mesmo eu estava num grupo, né, de pessoas ligadas ao futebol conversando sobre o que está acontecendo na Itália. A Itália, pelo terceiro ano, não vai à Copa do Mundo. Consecutivo. A Itália, eu cresci vendo a Itália sendo o grande rival do Brasil, tricampeã mundial. Era um país que tinha como característica uma marcação muito forte. Muito forte, a marcação individual. Forte, com grandes jogadores na frente resolvendo. E hoje a Itália se perdeu. Por quê? Que são os problemas que eu vejo no futebol brasileiro e nós estamos caminhando para ser uma Itália. Excesso de estrangeiros jogando aqui, a formação sendo preparada para ser vendida e não aproveitada. Não aproveitando. O excesso de treinadores estrangeiros, e aí não vai nenhuma reserva de mercado, eu estou colocando o todo, né? Porque 9 jogadores estrangeiros jogando. Treinadores na beira do campo, a maioria estrangeiros. Os nossos meninos sendo vendidos cedo. Cara, descaracterizou o futebol brasileiro. E é exatamente o que aconteceu na Itália. Lá permitiram 1, depois 2, aí veio a comunidade europeia e encharcou aquilo de jogadores de vários lugares e deu no que deu. E aqui nós vamos pelo mesmo caminho. Acabou descaracterizando bastante, tirando o espaço, né, dos jogadores locais, dos jogadores nacionais. Isso pode acontecer aqui, até pegando esse gancho seu de jogadores e treinadores estrangeiros. Acho que a partir do Jorge Jesus, que vence no Flamengo, vem essa enxurrada de treinadores que virou uma espécie de modismo de, na hora que vai demitir um treinador, olhar primeiro para uma opção de um treinador estrangeiro. Haja vista que dos 12 considerados grandes do Brasil nesse momento, 8 desses 12 grandes têm treinadores estrangeiros, só 4 não. Ou seja, um número muito maior de estrangeiros do que nacionais. Mas eu penso que esses treinadores estrangeiros que venceram aqui, venceram com os elencos talhados para vencer. O Jorge Jesus no Flamengo, muito com potencial para ganhar, o Abel Ferreira no Palmeiras e o do Botafogo, que pegou um baita de um quarteto ofensivo, um investimento gigantesco. E os outros que não tiveram tanto investimento já não tiveram tanto sucesso assim. Ou seja, o grande feito do Jorge Jesus pelo Flamengo, um técnico brasileiro já fez, que foi o Felipe Luiz, ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Você não acha que está tirando o espaço dos treinadores brasileiros, ainda que qualidade e capacidade não tenha geografia, que não é que não seja uma antipatia com o estrangeiro, não receber, até porque há essa troca realmente de ideias, isso pode ser benéfico, mas você não acha que o que eles fazem com os elencos capacitados como o do Palmeiras, como o do Flamengo, como o do Botafogo de 2024, outros treinadores brasileiros não poderiam fazer o mesmo, como o Felipe Luiz fez? Poderia. O Rogério Ceni fez também, foi campeão e foi bem na Libertadores. O próprio Renato bateu na trave algumas vezes. Então nós temos bons treinadores. Mas o fato é que, realmente, eu acho que depois do Mundial aqui no Brasil, veio uma onda de desvalorização dos treinadores brasileiros, né, que estavam ultrapassados, estavam velhos, não serviam mais. E a primeira opção, se vocês vão lembrar, que eram os treinadores mais novos. E aí surgiram grandes treinadores como Zé Ricardo, Barroca, Barbieri, Roger, um monte de treinadores bons. Só que, assim como todos os outros, tinha uma caminhada que às vezes ia dar certo, às vezes não ia dar, e acabaram também perdendo espaço. E aí veio a terceira onda, que foi os estrangeiros. Então, assim, a vinda dos estrangeiros é sempre bem-vinda, porque os caras têm também potencial. O problema é o porquê nós perdemos espaço. Não é justo dizer rotular que está todo mundo atrasado, todo mundo não serve. Então, você falou bem, os caras vieram, tiveram êxito com grandes equipes e outros tantos já vieram e não chegaram a lugar nenhum. Então, você colocou perfeitamente. Assim, mas nesse ponto, recentemente, eu estive em Portugal 2 vezes seguidas. Eu estive em outubro e agora, semana retrasada, para o encontro dos treinadores europeus, me convidaram, porque eles vão fundar uma federação internacional de treinadores. Que legal. E lá, foi em Portugal, especificamente os 2 encontros, e é nítido a evolução da formação do treinador europeu, principalmente o português. Portugal hoje tem 400 treinadores espalhados pelo mundo, por aí. Então, os caras se organizaram, os caras se fortaleceram institucionalmente, os caras fortaleceram a entidade que, com relação à liga, às federações, ganhou força,
criaram metodologias de trabalho e com cursos fortes, de conceitos fortes de aprendizado. Portanto, eles se desenvolveram. E, de certa forma, nós aqui, não vou dizer que nós estacionamos, mas nós temos que melhorar a nossa capacitação também e a exigência da formação. Então, eu acho que os caras estão achando uma brecha nisso, no mercado. Eles não estão cometendo crime algum, é uma oportunidade de trabalho. Eu só acho que houve uma desvalorização muito grande desnecessária. Nós temos bons treinadores e se os clubes tivessem a mesma paciência que tem com os treinadores brasileiros que tem com os europeus, exatamente, o resultado poderia ser outro, como nós já vimos aí. Então, eu acho que juntando essa influência, né, de treinadores europeus com a quantidade de estrangeiros, com a saída precoce de jogadores brasileiros, né, os novos, o Brasil está caminhando para virar uma Itália. A Itália foi tricampeã do mundo e não vai a 3 Copas. Nós somos penta e aí? Não ganhamos a quantos? E só vamos a Copa também porque a gente joga aqui no Sul-América, né? Que é mais fácil. Se joga eliminatória na Europa, talvez tivesse mais talvez ficasse fora. Então, assim, isso tudo tem que ser... Provavelmente. Fora o número de vagas que aumentou dessa vez. Sim, pois é. A FIFA, como o futebol virou um grande negócio. Hoje em dia tá quase impossível o Brasil ficar fora da Copa do Mundo devido ao futebol que nós temos de vagas. Até os 45 do segundo tempo, Bolívia e Venezuela estavam com chance de ir para a Copa do Mundo. Inimaginável, né? O futebol virou um negócio milionário, bilionário. Envolve muito dinheiro, muita negociação. Então, assim, a FIFA aumenta o número de países, aumenta o negócio futebol. E aí eu acho que perde um pouco aquela coisa da qualidade, sabe? Eu acho que vai ter muito jogo, mas jogo mesmo que você vai ficar assim, extremamente nervoso por causa da... O mesmo está acontecendo nos campeonatos, né? Amanhã, por exemplo, nós temos Santos e Colete, se não me falha a memória, o nome do time. Eu estava ouvindo que o presidente com 52 anos vai jogar. Esse é o futebol aqui. E qual o interesse real do Santos com jogar uma partida dessa? O excesso... Você vê, nós estamos ali, um dos principais jogadores brasileiros, Neymar, tentando voltar, né? Imagina, num jogo como esse, ele se machuca e aí... Então, assim, esse é o perfil do futebol, mas... virou negócio, virou os interesses diversos, perdeu um pouco da essência esportiva. E isso não podemos recriminar tanto, porque foi evolução geral. Havia necessidade mesmo do aporte financeiro, dessa mudança de gestão. Sim. Mas perdeu muito a essência esportiva. E eu acho que isso está sendo ruim. Na ponta final, eu acho que para o futebol, literalmente, eu acho que é ruim. A visão é maior no patrocínio, no dinheiro que gera, do que no espetáculo propriamente dito. Mas se você conversar com quem faz, eles não vão falar que não. Eles vão falar que estão preocupados com o resultado do espetáculo. Mas se você considerar que pode jogar Irã e Paquistão, sabe, com todo respeito ao Irã e Paquistão, qual é o espetáculo que tu vai ver ali? Só o curioso. Mais nada de ver um jogo que você nunca viu. Então, assim... Mas, cara, não dá para também ficar batendo nisso, porque hoje é a realidade, é o negócio futebol, é aumentar os clubes, é aumentar as seleções, E isso vai, para mim, de certa forma, tem um lado bom também, que dá visibilidade para muitos jogadores, né? De países não tão de primeira linha. Nesse aspecto, eu acho positivo, enquanto presidente do sindicato falando, que é legal, que os países mais humildes vão ter a chance de estar ali e mostrar seus jogadores. Mas, em termos esportivos, eu acho que eu acho que o ganho diminuiu. Alfredo, meu amigo Anderson falou sobre política no futebol e você falou sobre negócio, investimento. A pergunta que eu te faço é, se ganha futebol fora de campo também? Se ganha com organização. Não sei se é isso que você está... Não, eu estou perguntando no sentido realmente de política, de que realmente pode haver, de alguma forma, um favorecimento
para A ou B, pelo investimento que teve, ou por alguma aproximação dentro das federações ou de investimento. Isso pode acontecer, sem você querer citar nome, você que está no meio. Você já presenciou alguma coisa estranha que você tem a ver nesses tantos anos de futebol? Não, na realidade a gente sabe que o futebol é a pressão de todos os lados, cara. Você afirmar que fulano fez isso para beneficiar o outro ali é um negócio muito perigoso de falar. Sim, a sim. gente percebe que... Mas não é um perigoso, eu não tenho medo de falar o que eu penso, que pode... Eu posso até falar o que eu penso e ser um pensamento... Mesmo. E ser um sentimento equivocado. Mas, assim, eu acho que existem as pressões, né, para não prejudicar uma situação ou outra, mas... Coisa clara, assim, de ver, eu falo enquanto treinador na beira do campo. Sim, você sim. vê, às vezes, muitos erros de arbitragem, você vê muitos equívocos que são cometidos, e aquilo ali, muitas vezes, remete a uma possibilidade de você pensar a teoria da conspiração. Não, o cara está errando porque quer, o cara não sei o quê. E muitas vezes é por incompetência mesmo, muitas vezes é por erro. Então, assim, eu acredito até que possa haver pressão entre eles de federação, de confederação, entre os clubes, eles são muito bons na hora que estão para fechar contrato, mas na hora de discutir algumas coisas, cada um tem seus interesses e tal. Então, não sei te dizer e não posso afirmar que realmente a pressão pode mudar o rumo de um resultado, né? Resultado. Entendo. Você falou de seleção brasileira, você falou do Neymar tentando voltar. A Copa do Mundo está chegando. Na sua concepção, quais são as chances reais da seleção brasileira? Não por camisa, não por tradição. O Brasil é o maior campeão de edições de Copa do Mundo, entendeu? Mas pela formação do time em si, pelo momento enquanto equipe, enquanto formação, quais as chances reais que você vê na seleção brasileira na Copa do Mundo? Se você levaria o Neymar para a Copa ou não, ou algum outro jogador que não vem sendo nem cogitado ou chamado ou fora do radar do Ancelotti. Como é que você vê esse pacote todo? Seleção, Neymar, você levaria ou não, enquanto grande treinador que você é? E se tem algum outro jogador que ninguém comenta nada, pô, esse cara é muito bom, merecia uma chance? Não, assim, cara, a chance do Brasil, eu acho que o Brasil é sempre o Brasil, né? O problema é que nós temos algumas seleções no mundo aí que estão muito bem, né? Espanha, França, Argentina, a Inglaterra também está se posicionando bem. Portanto, eu acho que a caminhada vai ser difícil. Quanto às chances, acredito que a camisa pode pesar bastante. Acho que o Ancelotti está sendo inteligente, que ele está tentando montar um grupo com muitos jogadores que já estiveram com ele. E talvez isso pela falta de tempo adequado para você, porque, por exemplo, você pega o Deschamps, está há 12 anos na francesa. Sim. Tu pega o treinador da Argentina, esqueci o nome dele. Scaloni. Também já está aí para a terceira Copa. Sim. A segunda Copa aí. Uns 5 anos mais ou menos trabalhando. Então, você pega um cara que já tem você não vai ter lá 15 dias, 20 dias de treinamento, mas você já tem um trabalho com o mesmo grupo que vai modificando aos poucos. O Brasil, não. O Brasil, a gente não mantém geralmente o mesmo grupo, né? Está sempre modificando e não tem um período longo de treinamento para aperfeiçoar. Então, acho que o Ancelotti está pensando bem, tentando colocar os atletas que ele conhece, apesar de alguns com mais idade, mas é que ele precisa confiar. Me parece, numa avaliação, não tenho ousadia de querer pensar como o Ancelotti, mas me parece que ele quer dar uma sustentação defensiva forte para poder deixar os meninos na frente jogar com a qualidade que tem. Portanto, eu acho que o Ancelotti, em sendo ele o treinador brasileiro, né, eu acho que só poderia, como estrangeiro, a gente até anos atrás, isso era quase que uma heresia. Quase que impossível falar sobre isso. Mas, devido a tudo que nós já falamos um pouco aqui de treinadores, partiu-se para um treinador estrangeiro, acho que só poderia ser ele ou o Guardiola. O Guardiola, por força de todo o respeito que ele tem para o futebol brasileiro, ser a base dele, como ele já falou muitas 82, vezes. Né? E por tudo que ele já também demonstrou dentro do campo. E o Ancelotti é um campeoníssimo, então ele tem total capacidade para conduzir. Eu acho que ele está sendo inteligente, não sofre pressão, isso é importante, né? Essa questão do Neymar é um fato real. Você vê que ele responde, e eu concordo com ele. Eu acho que quem não quer o Neymar?
Todo mundo quer um jogador como ele. Agora, desde que ele esteja em condição de jogar. Porque, assim, o futebol tem muito essa coisa. O futebol não é o que o cara fez ontem ou o que ele pode fazer amanhã. Na realidade, é o que ele está apresentando agora. E do jeito que você vê hoje, você levaria? Do jeito que ele está jogando um jogo ou outro, não. Se ele tivesse uma sequência de jogos e mostrando que poderia, com uma minutagem alta, com uma intensidade de jogo, a exigência que vai ter, claro, ele, sem dúvida alguma, ele é um jogador fantástico. Agora, tem que ter uma sequência. Leve e bota 10 minutos. Será que vai dar resultado? Bota meia hora, bota um tempo. A competição hoje está muito intensa. O jogo está muito competitivo, disputado. Muito nivelado, né? Então, assim, nesse momento, eu não sei se ele estaria pronto para alguém chegar ao Ancelotti. Não, está pronto para ir. Eu acho que está pesando muito mais o histórico dele, né, como atleta e história dentro do futebol, até esse momento, muito mais do que o que ele vem apresentando dentro do campo. Apesar de que ele fez um bom jogo agora, esse último jogo. Bons passes, né? Sim. Você acredita que há um jogador hoje no Brasil que substituiria o Neymar? Cara, independente da condição do Neymar hoje, mas... Assim, se a gente pensar o Neymar pelo lado, como ele jogava antes, né? O Vini está demonstrando ali que a gente pode ter uma esperança grande. Se pensar no Neymar por dentro, eu não sei, o Brasil não faz mais camisa 10, né? A gente não faz mais camisa 10, não faz mais camisa 8, 9, um pouco. Aí tu vai aqui na vizinha... Falamos isso no podcast passado. Quando ia, né? Aí tu vai aqui na vizinha Argentina aqui, toda hora eles têm um 10, e toda hora eles têm um 9. Vê o baixinho do Fluminense aí, que a gente... O Lúcio Costa. Tinha falado dele, não conhecia nada. Olha o que o cara joga. Então, assim, a gente está carente de 10. Se ele tivesse muito bom, muito bem, seria fantástico. Agora, eu acho que, volto a falar, o Ancelotti está apostando muito ali no trio da frente, num quarteto que ele pode... Um jogo em transição, né? Sem construção, mas com uma transição direta, um jogo com agressividade. Eu acho que ele tem moral, peso e conhecimento suficiente para, se quiser conduzir o Brasil dessa forma, sim, não ficar naquela neura que é o Brasil, tem que jogar em cima, tem que fazer 50 mil coisas porque é o Brasil. Tem que jogar o jogo de acordo com o que ele tem na mão, das estratégias, e uma delas pode ser essa. Porque a velocidade daqueles caras na frente, a qualidade do Rafinha, Hendrick, Estevão, Vini, sem dúvida alguma. Um para um do Luiz Henrique, né? Que tem um improviso, né? Entrou bem. Então, assim, é uma pena assim, que o Brasil não tem. Você apresenta, treina 2 dias, 3 dias e tenta ali um pouquinho no treino, que não dá nem para puxar muito, organizar os movimentos, mas para você fluir num jogo, ainda mais no nível que é de um jogo de seleção, você tinha que treinar muito mais. Alfredo, o Ancelotti, assim como o Guardiola, já era sonho de alguns na seleção brasileira. Já se falava muito de Guardiola, né, Ancelotti, mas você não acredita que o time passou um pouco para ele assumir a seleção e preparar como ela deveria ser preparada até a Copa do Mundo? Eu não sei se o time passou, porque ali isso começou com o Edinaldo, né? Com o presidente, era o Edinaldo da CBF, né? Ele veio, ele demorou muito, manteve o Ramon como interino. Depois o Diniz, que estava muito bem no Fluminense, né? Fazendo uma campanha incrível. E realmente aí não deu certo. Aí veio o Dorival também, que tinha sido campeão, e o Dorival tem uma experiência grande em torneios, né? Em títulos de torneios, que é diferente. Enfim, aí não tem a paciência, né? Porque se você colocar os resultados que o Ancelotti, alguns que o Ancelotti, sob o comando dele, a seleção teve, não né? Foram tão expressivos. Não foram tão expressivos. Se fosse o Dorival, se fosse o Diniz, o nego estava enforcando os caras, mas tiveram mais paciência por ser o Ancelotti. Então, assim, eu não sei se já tinha passado, mas eu acho que ele chegou no momento certo, porque nós não ia tirar o Dorival, ia botar, sei lá, o Ceni, e o Ceni se tropeçasse 2 vezes ia ficar o mesmo. E o Ancelotti, ele tem, como diz os portugueses, cabidal, pá. Ele tem estrutura... Encantamento da serpente, né? Ele tem estrutura para aguentar, tem bagagem,
E não vai ser qualquer um que vai chegar e pressionar. A pressão não vai vir de Não qualquer vai, um, né? não O vai. engraçado é que Essencial. parece que ele não conquista isso com antipatia, ao contrário, né? Não. Parece ser bastante afável, educado, né? Carismático, né? E parece que ele traz essa aura da cobrança não vir não só pelo estofo de grandes conquistas, como o grande treinador que o é, mas por essa simplicidade que ele demonstra ter. Não o conheço, mas de longe dá para perceber essa simplicidade. Você teve contato de perto, o conhece, pode falar um pouco melhor disso. A pessoa dele também ajuda nesse processo? Então, eu não conhecia, né, pessoalmente, e como nós, ano passado, em novembro, nós teve um evento da Federação Brasileira de Treinadores, e nós tivemos antes na CBF com ele, com o Rodrigo, com o presidente, o Samir, e ali eu conheci pela primeira vez e realmente fiquei encantado com a figura. Um cara elegante, um cara fino, tranquilo. Um gentleman. Um gentleman. Conversando com uma simplicidade incrível. Portanto, assim, eu saí de lá muito bem impressionado com a pessoa dele, né? Como treinador, a gente já conhece a história. E eu saí muito bem impressionado, porque realmente é um cara elegante, fino e de bom trato. Foi super gentil, super agradável conosco. Então, foi muito legal ter conhecido ele. Alfredo, se você saiu de lá muito bem impressionado com o Ancelotti, é inevitável te perguntar que tipo de impressão que você teve do Oswaldo de Oliveira e um pouco do Leão, daquela fala, daquele momento. Como é que você enxergou aquilo ali? Embora você já tenha colocado em público a tua opinião, mas fala pra gente aqui, conta pra gente como é que foi aquilo pra você, aquele momento, aquele momento do Oswaldo, mais do que o Leão ainda, né? Mas como é que você enxergou, como é que você entendeu de uma certa forma um todo dessa fala deles? Se você, ainda que não tenha achado elegante ou inoportuno, se você concorda com ele de alguma maneira, não que tivesse que expor aquilo no momento, eles tinham alguma razão ou não tinham nenhuma? Não, cara, isso aí, ontem eu estava dando uma corrida na praia, na areia, e passei por uma pessoa, o cara virou para mim, pô, você foi perfeito em peitar o Oswaldo, e aquela resposta, pô, eu não conhecia o cara, eu falei, pô, aquilo lá foi um pesadelo, cara, eu respondi pro cara e continuei correndo. Então, assim, cara, aquilo ali foi um pesadelo, literalmente um pesadelo, porque nós tínhamos preparado um evento, foi muito bem montado, tinha lá, acho que uns 150 treinadores, mais ou menos, entre conhecidos e não conhecidos, meninos começando. E o objetivo daquele evento era debater exatamente o que eu falei aqui, a perda do espaço do treinador brasileiro. Não era falar contra o estrangeiro, era fazer um contraponto. Por que eles estão vindo, por que nós não somos mais tão aceitos. E nós trouxemos, eu e Wagner Mancini, que organizamos tudo, né? Nós trouxemos a Associação Portuguesa de Treinadores e a Espanhola, para que eles fizessem palestra e mostrassem como é lá, como funciona toda a estrutura. Então, o objetivo era discutir, não teve nenhum objetivo de... Era um intercâmbio, né? Não, era um debate mesmo, de ouvir o que eles tinham a dizer, ouvir os nossos convidados, que foi o Diniz, foi o Zé Ricardo, foi o Rupertino e outros, Paulo Turra. Nós trouxemos uns treinadores novos para mostrar, para a gente entender qual era a visão deles, como é que eles estavam vendo todo esse movimento. E, cara, eu tenho, aí foi culpa minha, eu tenho por hábito, esses eventos que eu faço pelo sindicato, enfim, como fizemos pela federação, falei, pô, Wagner, vamos homenagear alguns treinadores brasileiros que já tiveram grandes conquistas aqui, porque mostra uma relevância do futebol brasileiro e você homenageia pessoas que realmente merecem. Eu acho que é legal homenagear, né? Pessoas que deram alguma contribuição ou que tiveram conquistas, enfim, eu acho isso legal, porque o brasileiro não tem memória, né? Sim, isso é verdade. E aí, falamos do Oswaldo, que é um membro da nossa federação, ele é um dos diretores da federação. O Leão, porque teve várias conquistas também, estava o Muricy na hora não pôde vir, e estava também o Evaristo. Ele foi internado no dia, o filho dele... Uma lenda. O filho dele fez questão de mandar uma foto lá do hospital. Enfim, a ideia era homenagear os caras. Só que o Oswaldo ali, cara, quando ele entrou, eu me assustei. Ele entrou muito, sabe, assim,
Hoje, Agressivo, né? eu até falei para um amigo, ele parecia falei para o Fagner hoje, encontrei o Fagner ali, ele mora lá perto de casa. Falei, pô, ele falou sobre isso também. Eu falei, cara, ele parecia um comandante da SS nazista, sabe? Ele tava assim, forte, pisando forte com a cara. Cara, e eu lamentei muito aquilo, cara, porque o Oswaldo era um amigo, eu digo era porque, naturalmente, hoje ele mesmo provavelmente não quer nunca mais falar comigo. Era um amigo, sempre foi um cavalheiro, sempre foi um cara elegante, um cara gentil, educado. Portanto, assim, ele teve um momento ali ruim, e aquele momento ruim, ele trouxe um momento péssimo para a Federação Brasileira de Treinadores, porque nós estamos iniciando uma relação institucional com a nova diretoria da CBF, que seria importante para o desenvolvimento da federação. A CBF tinha ficado encantada com a ideia de levar lá para dentro e já tinha o próprio vice-presidente, o Gustavo Henrique, falou, não, vamos repetir isso aqui todo ano, tal, vamos estreitar. Só que quando o Oswaldo falou aquele bando de coisa que ele falou, a mídia ainda estava lá dentro. Chegou um momento que o pessoal tinha que sair, né? Os jornalistas tiveram que sair para a gente seguir. E quando os jornalistas saíram, eles começaram a fazer os cortes das matérias e soltar as matérias. E aí, cara, os cortes, o pessoal lá de cima da CBF vendo, porra, ele falando do Ancelotti, aquela coisa toda. Caraca. Aí a cúpula da CBF começou a mandar mensagem pro nosso WhatsApp. Porra, como é que faz isso? É um desrespeito, abrimos nossa casa, vocês dentro da nossa casa, tal, fazendo isso. Quer dizer, e a CBF tomando pedrada, porque a imprensa achava que o evento era dela. Então, falava, como é que faz um evento e traz um cara para falar mal do teu evento? Então, quer dizer, a CBF não tinha nada a ver com aquilo. A CBF, na realidade, foi extremamente gentil. A ideia era outra. É bom você estar trazendo esses detalhes para a gente. O evento era da Federação Brasileira de Treinadores. A CBF foi extremamente gentil em ceder o espaço pela relação que estava se iniciando. Então, a CBF tomando pedrado por um negócio que ela não tinha culpa de nada. E aí, realmente, ali eu acabei... O Wagner já tinha ido embora, porque ele tinha que dar treino no Bragantino. E ficou só eu como diretor. Aí eu tive que me posicionar ali. Foi as palmas. De quem foi aquela ideia maravilhosa de bater palma para ele parar de falar? Aquela ideia foi sensacional. Não, foi a ideia para combater a deselegância dele, as palmas, ainda que ironicamente, foi uma solução fantástica. Não era ironicamente. Na verdade, aquilo quem fez fui eu, porque ele estava se foi a solução. Ele estava se estendendo, né? E a gente percebia que ele estava, de fato, assim, muito irritado. Eu não sei qualificar exato qual o termo exato. E aí eu falei para o Wagner, quando ele der uma respirada, vamos bater palma para ver se... Espetacular. Encerra, e aí, só que a gente fez a primeira vez e ele não encerrou, ele seguiu. Aí eu falei, Wagner, vamos de novo. Teve até um repórter, uma imagem que apareceu, eu e Wagner falando e rindo. E aí, pô, repórter, os caras também... Pega tudo, né? Não, os caras são maldosos às vezes. Botaram essa imagem dizendo que nós estávamos rindo da situação. Entende? Assim, remeteu... Na verdade é constrangedor, né, cara? Pô, não, estavam rindo do fato de estar falando do Ancelotti, estar falando aquelas coisas. Eles remeteram para ele. Só que eu estava rindo e falei, Wagner, vamos de novo. Ele não parava, né? Aí fizemos de novo, aí ele acabou parando. Enfim, cara, mas eu fiquei mal. O Leão foi um pouco mais light, cara, né? Mas também cara, assim, soltou algumas pedradinhas, não? Na realidade, depois muita gente falou, pô, por que você não falou do Leão? Por que você não falou do Leão? Porque na minha cabeça, quando o Leão falou realmente, não, que eu sou contra, tal, mas no final da fala dele, ele disse, não, eu mudei, eu entendi. Ele falou alguma coisa, não me recordo, mas ele deu a entender que ele tinha revisto o posicionamento dele. Que, eu vi as falas, eu sentia vergonha alheia. Vergonha alheia, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça assim, pô, que aqui um evento daquele tamanho ali, tu tá com mil coisas. Então, a minha cabeça ficou que o Leão falou alguma coisa, mas depois ele tentou ou se redimir. Contemporizou, né? Contemporizou, melhor dizendo, perfeito. E o Ancelotti ali na frente, quer saber? O Ancelotti, para mim, ele não entendeu 50% do que estava acontecendo ali. E também, se tivesse entendendo 100%, eu acho que ele é tão bem resolvido que para ele, sabe, eu acho que ficou mal exatamente por ser um evento dentro da CBF. O treinador da CBF está sendo criticado.
Isso foi muito ruim. E a CBF não tinha nada a ver com essa história. Você falou a seguinte frase, Alfredo. Oswaldo me ligou 2 vezes. É verdade. Não atendi e não vou atender. Bloqueei. Ele não tem dimensão do estrago que ele fez. Exato, verdade. Tu consegue dimensionar pra gente? Cara, não é, assim, a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, ela foi fundada em 2013. Portanto, tem aí 13 anos. 13 anos. 13 é anos. nova, uma federação nova. Sim, nova. E, cara, e você montar uma instituição desse tamanho, você tem que ter uma estrutura, você tem que... Não é uma caminhada simples. E ela foi fundada por caras, pela nata do futebol. Inclusive com o Caio Júnior, que foi o grande mentor junto com o Mancini. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Portanto, sim, essa aproximação com a nova cúpula da CBF, né, com a nova direção da CBF, que estão mudando o futebol, estão com uma outra mentalidade de mudanças no futebol brasileiro, ela estava sendo importante. E nas reuniões que nós tivemos antes, havia uma possibilidade de a gente estar mais próximo e essa aproximação ela nos ajudar, de alguma forma, a desenvolver a instituição como, de fato, tem que ocorrer. Era como se fosse dar um passo atrás para dar alguns na frente, né? Não, nesse aspecto. Estar próximo da CBF, a CBF entendendo a importância da Federação de Treinadores, dizendo que a gente poderia estar lá dentro. Naturalmente, quando você caminha institucionalmente com uma boa relação com instituições como a CBF, você vislumbra poder acrescentar coisas na Federação Brasileira de Treinadores. E aí, é o que eu te falei, ele não tem a dimensão do que ele fez, porque a partir dali, isso acabou. A CBF simplesmente, ela não retirou oficialmente, nem chegou, não queremos mais vocês aqui, mas simplesmente o troço esfriou, acabou. Não tem mais conversa. Então, tudo que tinha sido planejado até então, que ia culminar com o resultado daquele evento, se perdeu ali. Tirou toda a amistosidade, né? E a fala dele, ainda que não fosse condizente com o que vocês pensassem, acabou associando todo mundo à fala dele, né? Porque ficou uma coisa constrangedora. Cara, ficou ruim. E eu falei, eu te falar, cara, eu sou sincero, eu fiquei mal pra caramba com aquilo. Eu cheguei a ligar pro Wagner e falei, Wagner, eu não quero mais participar disso, não. Eu fiquei, tanto que dias depois tinha o Summit, da CBF Summit, que é em São Paulo, eu tinha os ingressos, eu tinha recebido o ingresso em meu nome para ir e tal, e eu não fui de vergonha. Como é que eu vou estar num evento da CBF, vou cruzar com o Ancelotti, vou cruzar com o presidente, vou cruzar... Dias depois o cara fazia aquilo ali, e eu não tinha nada a ver, eu estava com vergonha alheia, eu mesmo não fiz nada contra aquela situação, mas eu fiquei muito mal, e falei, Wagner, eu não quero mais, chega, não vale a pena, enfim, eu fiquei mal com aquilo, perdi um amigo, me expus aquele vídeo que saiu aí. Que viralizou, né? Pô, aquilo aí eu acho que teve quase 3,5 milhões de visualizações. Então, uma exposição que as pessoas que me veem até hoje falam, pô, você foi muito bem, você tomou iniciativa. Pô, mas é o tipo da coisa que não se fazia necessário. Você não queria ter sido associado àquilo, ao momento daquilo. Não queria. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Na realidade, não podia deixar a CBF ficar sendo acusada de uma coisa que ela não tinha culpa e não poderia deixar, como não deixo, a minha indignação era muito grande ali. Eu não poderia deixar de mostrar a minha indignação com quem gerou aquilo. Mas essa história toda eu perdi um amigo. Infelizmente, um cara que eu admirava, tinha carinho, enfim. Mas infelizmente aconteceu. Alfredo, você que é ex-jogador de futebol e se torna treinador, imagina no momento que você começasse, você já por ver jogar ou por ter trabalhado com, você tivesse um treinador que o inspirasse para você começar como referência, ou por modelos táticos, ou por gestão de grupo, ou por uma conexão de um pouco de cada um. Quem foi o treinador que te inspirou a ser treinador de futebol e quem é hoje para você o melhor treinador brasileiro? Cara, assim, eu não fui um grande jogador de futebol. Eu fui um jogador como a maioria aí, um operário da bola. E, portanto, assim, eu virei treinador logo no primeiro ano que eu parei de jogar. E, para mim, as referências para mim como treinador sempre foram Luxemburgo, Pelé, Muricy e o Guardiola. Para mim, sempre foram esses.
O modelo que te inspirava, né? Não só de campo, mas de gestão, de responsabilidade. Por exemplo, eu não vou ter ousadia de dizer aqui que eu faço igual o Tele, que seria demais. Mas, por exemplo, o Tele eu tenho uma coisa que o Tele fazia muito, que independente do trabalho de campo, de orientação ao atleta fora do campo, sabe? Na questão da vida, de orientação, tentar ajudar no encaminhamento para parar, não comprar o carro novo, não comprar o cordão de ouro. Então, ajudar a família. Eu tenho muito isso também. Mas o time do Tele, para mim, a forma que não haja mais arboleta na vida, né? Futebol. Lá no sindicato, uma vez, nós fizemos uma revista, que a gente sempre faz uma revista, que era As Armadilhas do Futebol. Essa revista, acho que temos um exemplar guardado até hoje. O futebol é cheio de armadilha, os caras não percebem. Mas o Tele, realmente, para mim, o time dele jogando era fantástico. Encantador, né? Encantador. O Muricy, pela forma de ser um discípulo do Tele. Sim. E também pela forma com que ele pensa lá o futebol, e principalmente da exigência com relação aos jogadores. O Vanderlei, para mim, é um estrategista, um cara que enxerga o jogo de trás para frente, de frente para trás. Espetacular. E o Guardiola, porque ele implantou aquele modelo de jogo aproximado, né, que chamava a fantasia do futebol, né? Que o próprio citou do avô e do pai, com a seleção de 8-2 comandada pelo Tele Santana. Então, assim, eram os caras que eu... Não é que eu tente imitar, mas são os caras que eu era inspiração para você. Sempre lembro do que eles faziam e para mim serve como um norte do caminho que eu acho que deve ser feito dentro do futebol. E hoje? Quem é o melhor treinador brasileiro? Cara, vamos imaginar aqui, ó, vamos bater na madeira, mas que vai continuar, que eles negociam com o Ancelotti para renovar, independente de resultado, mas tivesse que mudar, escolher um treinador não para essa Copa, para a próxima Copa. Se você tivesse que escolher, quem você escolheria para ser o treinador? Nesse momento? Sim. Eu escolheria o Ceni. Rogério Ceni. Por quê? Por quê? Cara, o Ceni, se ele parar de ser rabugento um pouco, ele como treinador, ele é muito bom. O problema do Ceni é que, às vezes, dizem, né? Eu nunca trabalhei com ele, que ele cobra muito, passa um pouco a cobrança e chega uma hora que estressa. Mas ele demonstra uma qualidade de comando, de qualidade de jogo muito boa. E se a gente tivesse que seguir um modelo da Argentina, de escolher um cara novo, eu estaria o Jardine, que está no México. Jardine, que trabalhou no São Paulo, né? Sim. Um treinador novo que pegou o São Paulo e, para variar, não tiveram a paciência de deixar desenvolver. Mais ou menos parecido com o que aconteceu com você no Vasco, de repente, num mau momento, né? Não sei, pode ter sido, mas era um treinador com um resultado muito bom na base e subiu e não tiveram a paciência para deixar o trabalho fluir. Foi para o México, foi campeão olímpico, se eu não me engano, aqui. Foi para o México, faz um grande trabalho. Então, se fosse para a gente pegar um cara novo para fazer o modelo que a Argentina fez, eu apostaria nele. Interessante. Alfredo, você falou aí do Rogério Ceni, né, como rabugento, né? É notório em alguns clubes que há técnico com esse perfil que acaba gerando um certo conflito no elenco. Seria porque, hoje em dia, os jogadores são menos comprometidos? Cara, esse negócio de falar o rabugento, para não chegar torto lá no ouvido dele, na verdade... a gente sabe que ele cobra, né? É um cara que cobra e tem que cobrar. Até porque você o citou como o melhor treinador brasileiro no momento, então eu acho que ele teria... do Ceni, do Fernando Diniz... Né? Cara, ou seja, eles são bem... O Fernando tem que ser estudado, cara. Cara, o Fernando é bom pra caramba, cara, mas
aquela coisa ali, daquele jeito dele. Ele extrapola cara. um pouco? Cara, eu não sei, os jogadores que tem que falar, né? Porque a gente olhando assim parece, mas ele é muito bom, cara. Vamos falar do Diniz, eu tava numa conversa de um WhatsApp com o pessoal que tava falando mal do Diniz, eu falei, pô, o Diniz em 3 anos, eu falei assim, ele fez final de Libertadores, final de Recopa, final de Carioca, final de Mundial, final de Sul-Americana e final de Copa do Brasil com o Vasco, que ainda não estava pronto para fazer uma final. É um trabalho de transição. Será que um treinador desse pode ser ruim? Pô, então, tipo pode. assim, cara, porque, é a falta de paciência. Cara, ele é legal que ele tem personalidade, ele tem convicção do modelo de jogo dele. Sim. Eu acho que ele poderia flexibilizar de vez em quando, mas o cara, para gerar aquilo ali, cara, ele tem que ser muito bom, tem que ser persistente, tem que ter confiança no que faz. E, portanto, as equipes dele, quando encaixa, é complicado de você jogar, cara. Felipe Luiz disse que se não treinar, passa vergonha para enfrentar o time do Diniz. É verdade. O Felipe Luiz é outro nome que, inclusive, quando eu joguei contra o Flamengo, eu falei, quando a gente se cumprimenta ali e tal, falei para ele, pô, tu vai ser o futuro treinador da seleção brasileira. Eu acho que ele, daqui a uns anos, eu acho que ele cada vez mais amadurecendo e, enfim... Está encaminhando. Eu acho que sim. Um perfil de um treinador que dedicado, gosta do jogo. né? E gosta do jogo, estudioso, é estudioso, né? e gosta do jogo, entende, é estudioso. Então, acho que lá na frente, eu acho que ele é um cara que pode assumir. Interessante. Alfredo Sampaio, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, bem clara, tá? Difícil, não? Bem clara. Não é difícil. Meu filho tem uma página dedicada ao Bangu, como eu te falei, e, em detrimento disso, pude acompanhar de perto um Bangu dilacerado que caiu para a 2ª divisão. E depois desse Bangu, num trabalho de recuperação nas suas mãos, eu vi de perto, e moça bonita, e compareci um time extremamente organizado, um time extremamente... Cada jogador senhor das suas funções dentro de campo. Um time que tinha um perde-pressiona espetacular. Ou seja, que praticamente não dava chance do adversário quebrar a linha, que o Bangu, recomposição muito rápida, um time muito organizado. Me chamou muita atenção. Como é que um cara como você, que organiza tão bem taticamente, não teve mais chance de trabalhar em outros grandes clubes e não só como o Vasco? Porque pelo que eu vi ali, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de entender taticamente o jogo. Eu fiquei muito impressionado e falei isso pro meu filho, porque eu vi praticamente o mesmo elenco, algumas mudanças, alguém que você já trouxe trabalhado com você, mas praticamente o mesmo grupo, que era um time, um bando, um time horroroso. Com todo respeito a quem passou, mas eu tenho que falar a verdade, porque eu vi ali um time organizadíssimo. Nós fomos à final no Luso Brasileiro, um time organizado que sofria pouco. O time adversário que fez a final foi o São Gonçalo? Foi, São Gonçalo. Acho que o Pedro China estava até lá jogando contra você, né? Não foi isso? O Pedro China não estava lá jogando. Ou seja, o time com a bola, mas não conseguia ter chance. O time muito organizado. E o Bangu era letal com o contra-ataque do PK. Ou seja, o seu time muito organizado, o time que você conduz a final do estadual do Madureira para fazer uma final contra o Botafogo. Você leva o Boa Vista a uma final de Taça Guanabara contra o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, do Luxemburgo. Outros bons trabalhos. Por que você acha que você não teve mais chance política assim, nisso aí? Fala pra gente, que eu realmente tô sem entender. Assim, Depois até hoje eu tô sem entender, e essa oportunidade é a única que eu falei, vou falar. Não, então, assim, na realidade, cara, há muitos anos atrás eu tomei uma decisão difícil, mas que para mim foi fundamental na minha vida. Eu, enquanto jogador de futebol, eu não fui um grande jogador, mas eu viajei muito. Uma hora eu estava nos Estados Unidos, em Portugal, no Chipre, na Venezuela, no Equador, no Maranhão, em Guaratinguetá, enfim, cada hora eu estava num canto. E com isso eu não vi meu filho crescer, eu fiquei longe da minha mãe. E aí quando eu parei de jogar, eu tomei a decisão que eu não ia ter a mesma vida que eu tinha como treinador. Eu não ia viver longe da minha família, dos meus filhos. Olha. E assim, isso acaba limitando um pouco o mercado. A única vez que eu saí foi para o Avaí. E, na realidade, eu não ia nem para o Avaí, eu ia para o Miami. Quem comandava o Avaí naquela época era a Trafic. E eu ia para o Miami, que era deles também, lá em Miami. Só que para Miami a gente vai, né? Porque sim. Tem que ir, pô. Onde jogou o Léo Moura, não foi isso? Jogou o Romário também. Sim. E aí sim,
houve em cima da hora uma mudança, eles tiraram o Zé Teodoro do Avaí, eu fui para o Avaí. Então foi a única vez que eu saí. E, na realidade, eu recebi ao longo desses anos todos muitos convites e propostas para sair, e eu não vou. Eu fico perto dos meus filhos e da minha família. Olha que bacana. E na realidade, assim, aquela minha passagem do Vasco, se ali eu tivesse seguido e feito um trabalho que eu acho que daria para fazer, até porque naquela altura nós fomos para a final da Taça Guanabara, já tínhamos passado 3 etapas da Copa do Brasil, então assim, mesmo com todas as... Em 12 jogos foram 8 vitórias, não foi isso? Acho que foi isso. Não me recordo. Mas, enfim, se ele tivesse tido um pouco mais de tempo e um trabalho aparecido mais através de um grande clube, talvez aqui dentro do próprio Rio eu pudesse ter uma oportunidade num outro grande clube. Não foi o caso e eu sei que é muito difícil, então eu não me preocupo com isso. Então, o mercado que eu sempre trabalhei foi esse mercado dos clubes de menor investimento. Sim. Que eu sou treinador desde 1990. Sim. Eu só não trabalhei em 2001, porque estava construindo a sede do sindicato. E não trabalhei em 2017, porque estava construindo o centro de treinamento lá em Guaratiba. Todos os outros anos eu trabalhei. Então, assim, eu, de fato, já fiz trabalhos legais. Eu acho que tem trabalhos bem legais. Outro dia, até num podcast também que eu participei, o cara me perguntou o que me movia, né, de estar ainda como treinador e nessas equipes. Eu falo, o que me move é o desafio. Eu gosto desse desafio, de ser o pequeno jogando contra o grande, porque se eu vou jogar com o Flamengo, que tem uma folha de 300 milhões de dólares e eu tenho uma de R$2, eu tenho que ter algum talento para encarar os caras com alguma capacidade. Sim. E geralmente a gente consegue. Então, assim, esse é o que me mantém ali. E fazer esses clubes de menor investimento ter um espaço sempre, como o Bangu, por exemplo. Eu não ia para o Bangu, eu ia viajar, estava com as minhas férias marcadas, sair de Sampaio Corrêa. Eu não ia para o Bangu, eu ia viajar e depois fazer uma cirurgia no joelho para me reapresentar no Sampaio. Sim. E aí o Elias Duba veio, não, você tem que ir para lá. Aí o ex-presidente Jorge Varela foi, não, vai e tal. E, por final, eu acabei indo e fui feliz, porque o Bangu é o clube que eu mais dirigi, né? Como mais treinador. dirigiu, realmente. Eu tenho, acho que 200 ou 200 e poucos jogos pelo Bangu. Na realidade, eu sou o treinador vivo que mais dirigiu o Bangu na história do Bangu. Olha. Só o Tim e o Moisés, somos nós 3, o Tim, o Moisés e eu. Caramba! Então, assim, eu ir para o Bangu, eu fui feliz da vida, eu fui para o quintal da minha casa, porque eu já tinha passado lá várias vezes e feito bons trabalhos. 2019 e 2018 nós fizemos bons trabalhos também, mas foi uma semifinal com Boa Vista e fomos garfados naquele jogo. 2019 chegou no triangular. Então, assim, ter ajudado o Bangu foi muito legal. O Bangu é um clube tradicional, um clube com história. Uma história muito bonita, né? E tem uma história minha lá dentro, né? De tanto tempo. Então, fiquei feliz de ter ajudado. Portanto, assim, essa questão de não ter tido muita chance, talvez se eu andasse pelo Brasil toda hora, né, fosse para um clube, clubes bons, assim, talvez poderia ter chegado em um grande clube. Mas eu falo uma coisa sempre, eu aproveito o que o futebol me dá, eu não sofro pelo que ele não me dá, entendeu? Interessante, então, sou feliz dessa forma e estou perto da minha família, é isso que me importa. Que legal, que legal. Alfredo, nosso tempo já está acabando. Dá tempo para mais uma? Dá? Que já me sinalizou ali umas 3 vezes ali, ó, tá acabando. A gente tá aqui curtindo o Alfredo, esse papo maravilhoso aqui, o Alfredo contando um monte pra gente, como essa que ele contou, de priorizar a família, né? Espetacular, bacana que tá isso daí é a base de tudo, né? É a base de tudo, é presente de Deus, é presente dele, e isso daí vai muito mais do que torcida, do que time, ele vai ter reconhecimento da família e do filho com a da vida, que é o que nós temos de principal aí nessa terra. Alfredo, você tem um know-how em todos os segmentos do futebol. Como jogador, como diretor, como técnico, nem se fala. Qual o conselho que você daria hoje para os novos treinadores, para aqueles que estão surgindo na carreira e que estão deslumbrando essa vida?
Cara, primeiro que ele se prepare bem, tem que se preparar bem. Hoje, quando um treinador entra num clube, ele não entra só num projeto esportivo, ele é uma coisa muito grande, ele tem que estar muito bem preparado. Não é só ir lá treinar a equipe no campo, ele tem que saber fazer gestão de pessoas, ele tem que entender o projeto, por trás ele tem envolvimento político, financeiro, diversos interesses. E o carro-chefe, quem puxa a locomotiva que puxa isso tudo, é o resultado do campo, que ele é o responsável para fazer ter. Então, primeiro que ele se prepare bem, faça as etapas corretas, se forme, busque conhecimento acadêmico, formação acadêmica, busque etapas de estágio, de auxiliar, de estar na base. Como o Felipe Luiz não ficou na base ali é o teu laboratório. É hora de você botar as tuas ideias, treinar a tua didática, como vai fazer ali. Então, fazer as etapas. E segundo, o que eu falo muito nas palestras que eu faço, é que tenha sempre, dentro do possível, uma coisa paralela ao futebol. Porque se você já é um cara milionário, tá tudo certo, é mandado embora hoje, tu fica 2 anos sem trabalhar, você tem condição. A grande maioria não. A grande maioria tem que trabalhar hoje, se for mandado embora hoje, preferência tem que voltar amanhã em algum lugar, senão vai ter dificuldade. Então, eu sempre falo, dentro do possível, tenha sempre um negócio paralelo. Porque você é mandado embora e você não sabe quando você vai voltar. Só que você tem conta a pagar. Então, o cara tem que estar preparado para, dentro do campo, fazer gestão de pessoas e, fora do campo, fazer uma gestão de vida, de financeira, para que ele possa ter uma segurança mínima e não prejudicar. E isso vai... A mim, eu vou pegar como exemplo. Já vou, tá? Estou acabando. Vai fechar aqui, a gente vai fazer um bate-bola, vai fechar. Bom? Eu falo isso porque eu fiz isso. Eu sempre tive paralelo ao futebol alguma coisa. E isso sempre me deu uma independência para tomar minhas decisões. Qualquer clube que me contrata sabe, não vem me dar carteirada que não vai ter. Escala fulano, não vai. Pode ser quem for, não vai. Se tentar fazer, eu agradeço, pego meu boné e vou embora. Te permite ter essa segurança. Exatamente. Então, eu sei que para você ter um trabalho, um emprego, já é difícil. Um é difícil. Ter 2, então, é muito difícil. Mas eu falo isso para que o cara possa saber que naquele tempo ali, sem trabalho, ele consegue se sustentar de uma outra forma. Alfredo, para fechar com você, a gente vai fazer aquela clássica e a gente vai te perguntar bom jogador, craque ou gênio. Eu vou te perguntar alguns nomes, você vai dizer na lata se você acha que ele é bom jogador, craque ou gênio. Primeiro que eu vou te perguntar, Romário. Craque, pô. Zico. Craque. Paulo Henrique Ganso. Bom jogador. Beranda, craque. Gabigol. Bom jogador. Vinícius Júnior. Bom jogador. Marcelinho Carioca. Bom jogador. Alex. Craque. Alex, meia. Alex. Meia. Edmundo. Craque. Beleza. Que prazer ter você aqui. Foi espetacular esse bate-papo. Depois do craque, qual que era? Bom jogador, craque ou gênio. Pô. Nessa prateleira aí, quem você colocou como gênio? Pelé. Só ele? Só. E Garrincha. Pelé e Garrincha. Meu falecido pai dizia isso. Que meu pai ainda dizia que o Garrincha jogava mais do que o Maradona. Não, argentino não. Não, era craque também. Prazer ter você aqui. Mas gênio, cara. só o Pelé. Uma doce figura, uma grande pessoa. Valeu, foi uma honra ter você aqui com a gente, tá? Obrigado. Um bate-papo espetacular, trazendo pra gente aqui uma aula de futebol, né? Uma aula de vida. Essa penúltima resposta da família aí tocou o coração, né? A gente que é muito ligado à família, então tocou muito o coração isso aí. Você priorizar a família em detrimento das glórias e das honras que o futebol acaba trazendo. Isso pra gente deixou a gente ainda mais encantado com essa grande pessoa e grande profissional que você é. Valeu, obrigado. Então, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo Valeu muito. Pelo convite. Valeu. Alfredo, no mais, que Deus abençoe você, Amém. toda a sua Vocês família, também. teu projeto que conquistas, realizações, seja uma rotina no seu cotidiano. E que eu leve a portuguesa para a Série C. Que a sua portuguesa vai para a Série C. Já ganhou agora de 4 e vai trilhar um caminho com ser vitorioso pelo grande treinador e competente que você é. Obrigado. Tá bom? Valeu. Valeu Obrigadão. demais. Valeu Um abraço. Demais. Um abraço.